É muito bom estar com você nesse domingo pela manhã. Eu também gostaria de dizer que é uma alegria muito grande, você é muito bem-vindo para juntos celebrarmos ao Senhor. E como já foi dito, sempre é o primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia do Senhor. Se você tem compreensão, entendimento do que representa participar do pão e do vinho, fique à vontade. Nós recomendamos, se você não entende, que primeiro busque entender, compreender o que significa participar do pão e do vinho e depois vir a participar. Eu queria dizer para vocês que nós inauguramos ali no nosso hall de entrada, na frente do brechó, um espaço pais e filhos. Nós entendemos, como igreja, que toda família é importante, todos os membros da família, e queremos de uma forma ou de outra que toda a família seja abençoada. Temos o Philadelphia Kids, que enquanto temos o nosso culto aqui, crianças de 0 a 10 anos são ministradas. Não é apenas para tirar as crianças do culto, não é apenas para achar um lugar para as crianças ficarem, não. Queremos de forma lúdica, de forma criativa, levar princípios aos nossos filhos, aos seus filhos, aos nossos netos. Mas a gente entende que, às vezes, algumas crianças pequenas, principalmente, têm certa dificuldade de ficarem longe do pai, longe da mãe, ainda mais hoje, numa sociedade onde os filhos são muito o centro da vida dos pais, então os pais, às vezes, superprotegem os filhos, e os filhos têm dificuldade de se relacionar com estranhos. Então, se o seu filho não pode estar no Philadelphia Kids, não se adequa, nós até sugerimos que você tente, você fique um tempo acompanhando ele. Mas se isso não acontece, nós criamos esse espaço pais e filhos, para que sua criança, até 4 anos, de 4 anos para baixo, e você possam ficar ali no hall de entrada. Você vai dizer, mas então não querem o meu filho no culto? Não. É que aqui uma criança de 4 anos não vai entender nada do que eu digo. E eu sou honesto em dizer para vocês, nós vivemos em uma geração de TDAH, uma coisa desse tipo. E eu acho que eu me descobri meio TDAH. Porque eu digo para vocês que se eu estou pregando, se eu estou falando e uma criança começa a falar, começa a gritar, começa a fazer, eu perco o foco. Eu não consigo, e isso não é só eu, hoje grande parte da multidão das pessoas estão assim. Então se você pai que, vamos dizer assim, está familiarizado com as questões do seu filho, você consegue lidar com isso? Nem todos nós conseguimos. Então criamos esse espaço pais e filhos para que você pegue a sua criança e fique com ela lá. Nós colocamos uma tela, você vai poder assistir o culto junto com o seu filho, você vai tirar o seu calçado, vai poder entrar ali junto, e vai ser um momento muito bom para você e para a sua criança, até que ela se familiarize e fique no Philadelphia Kids, que é o melhor lugar para o seu filho. Gente, hoje nós vamos falar a respeito de uma características de uma igreja sadia. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Jesus estabeleceu a sua igreja. Mas vamos ser honestos hoje, principalmente no Brasil, em cada esquina que você passa existe uma igreja de todas as matizes, de todas as formas, e por isso, por um lado, é bom. Mas a verdadeira igreja precisa ter as características da igreja que Jesus estabeleceu. Quais são os ambientes? Quais são os espaços? Qual é a saúde comunitária das pessoas que fazem parte dessa igreja? Por isso que nós, como Igreja Batista Filadélfia de Canoas, precisamos constantemente estar nos reavaliando, para ver se nós não estamos nos desviando do propósito, da razão de sermos da Igreja de Jesus. Por isso que hoje eu quero refletir com vocês sobre uma igreja em Roma. Paulo escreve uma das epístolas mais grandiosas, do ensino mais tremendo. Alguns teólogos e estudiosos dizem que se a gente perdesse todo o Novo Testamento, mas ficasse o Evangelho de João e a Epístola de Paulo, nós teríamos todo o cristianismo de pé. Então Paulo escreve essa igreja, mesmo que Paulo nunca tivesse sido essa igreja, mesmo que Paulo não tivesse sido o cara que fundou essa igreja, e ele escreve uma epístola, e no último capítulo, no capítulo 16, ele nos mostra de uma maneira muito vívida, muito prática,
as características de uma igreja sadia. E é isso que eu quero compartilhar com você. Se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la no livro de Romanos, capítulo 16, ou acompanhe no telão. A primeira característica que a gente observa em uma igreja sadia é que ela é uma igreja aberta e generosa. Veja o que Paulo diz. Por favor, ele está escrevendo aos irmãos, ele está escrevendo à igreja. Ele diz assim: por favor, recebam bem a Febe. É um nome estranho, mas é um nome de uma mulher. Ele diz: recebam bem a Febe em nome do Senhor. Como os irmãos, como os cristãos devem fazer. E ajudem-na em tudo o que ela precisar, pois ela tem ajudado muita gente, inclusive a mim. Uma das características da igreja, dos cristãos, deve ser estar abertos, generosos. Não podem viver um cristianismo apenas de palavras, de conversa, porque nós entendemos que o evangelho é de graça. Mas as ações do evangelho, as atitudes do evangelho, a manifestação do evangelho exigem tempo, exigem dedicação e exigem recursos. E ele está dizendo a nós, a igreja de Roma, que eles deveriam ajudar essa mulher. Não sabemos bem quem ela era, mas provavelmente era uma empresária, uma comerciante que estava indo a Roma nos seus negócios particulares, empresariais, porque Roma era o centro do mundo. E ele está dizendo, vocês devem ajudá-la. Em uma época em que as pousadas, os albergues eram não tão como são hoje, e aonde quem se hospedava tinha que lidar muitas vezes com salteadores, com prostitutas, com situações difíceis, a hospitalidade era nos lares, nas casas. E Paulo está dizendo, vocês precisam ajudá-la em tudo. Gente, uma característica da igreja precisa ser alguém que transforme em ações, transforme em prática o evangelho. Um evangelho que não franqueia, um evangelho que não abre os braços, um evangelho que não bota a mão no bolso, um evangelho que não reparte, um evangelho que não se solidariza, um evangelho que não auxilia, um evangelho que não anda junto, um evangelho que não visita o doente, a viúva, o órfão, o pobre, não é evangelho. E Paulo coloca uma coisa interessante, ele diz: ela tem ajudado a muitos, inclusive a mim. E quando você vai para o original, Paulo está dizendo assim, essa mulher foi uma das minhas patrocinadoras. O que Paulo está querendo dizer com isso? Gente, você sabe que Paulo foi um dos maiores missionários, um homem que sozinho escreveu quase metade do Novo Testamento, abriu muitas igrejas. Ele tinha uma profissão, ele era fazedor de tendas, mas muitas vezes ele não tinha como fazer a obra de Deus se ele estivesse envolvido fazendo tendas. E essa mulher foi uma dos que abancou a sua vida, patrocinou a sua vida. Uma igreja sadia, ela tem essa percepção de que ela precisa ser generosa, que ela precisa ser aberta, que ela precisa acolher, que ela precisa estender, que ela precisa repartir. A segunda coisa que a gente percebe é que a igreja sadia, ela não apenas é uma igreja aberta e generosa, mas é uma igreja de pessoas decididas e corajosas. Em outras palavras, pessoas firmes, pessoas que têm uma têmpera espiritual. Vejam o que Paulo diz: saúdem, cumprimentem também a Priscila e Áquila, um casal. E ele diz assim: eles são meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Arriscaram a sua própria cabeça. Uma igreja sadia é uma igreja que tem pessoas que verdadeiramente não vivem de oba-oba.
não vivem simplesmente conforme as coisas estão bem. Não são pessoas que apenas buscam os seus interesses, pessoas que são, vamos dizer assim, xoxas, mornas, chuchus, mas são pessoas decididas e corajosas. A igreja de Roma tinha pessoas de fibra, pessoas que entenderam o significado radical de ser do reino de Deus. Pessoas que entenderam que o Evangelho, para ser vivido nesse mundo, muitas vezes precisa expressar firmeza, coragem. E Paulo diz: saúdem a Priscila e Áquila, porque eles colocaram o pescoço deles em risco por causa de mim. E quando você vai para o original, Paulo está falando aqui de alguém ser decapitado. Inclusive, a morte de Paulo foi decapitada. Paulo, alguns anos depois, foi decapitado por amor ao Evangelho. E naquela época, você perder a cabeça por ser cristão, você imagine uma chamada no Instagram da igreja que venha se tornar membro da Filadélfia e talvez você seja decapitado. Quantos interessados nós teríamos? Não sei. Mas eu quero que você entenda que uma igreja sadia precisa ser feita de homens e mulheres de fibra, de coragem. Mas vamos ser honestos. Hoje a grande maioria das pessoas não são capazes de fazer cessar uma fofoca. São pessoas melindrosas, pessoas de vidro, pessoas que... pessoas que simplesmente estão vivendo o que eu estou ganhando, o que eu vou ganhar com isso. Qual o benefício? Não está sendo bom para mim. Não foi como eu queria. E estão saindo, deixando. Não. Eu quero que você entenda que, às vezes, o reino de Deus parece ter necessidade de manifestações radicais. Eu não sei se você sabe, mas hoje, nos dias de hoje, morrem mais cristãos pela sua fé do que todo o período anterior da história. Gente, no ano passado, no ano retrasado, morreram mais cristãos pela sua fé do que em toda a história do cristianismo. Por quê? Porque estão sendo perseguidos e mortos nos países em que vivem. Essa é a realidade. Hoje, em algumas partes do mundo, esse texto é literal. Pessoas estão morrendo, dando a sua vida por causa da sua fé, simplesmente por dizerem: eu creio em Cristo como Senhor. Nem por ser oposição a deuses, a crenças, não simplesmente por serem cristãos. E não quiserem renunciar à sua fé. Por não quererem renunciar à sua fé, literalmente são mortos. Mas vamos ser honestos. Isso não acontece no nosso país. Mas, talvez, em outros contextos, você defender a verdade em uma cultura hostil, você defender a verdade em uma sociedade secularizada, você defender a verdade em uma sociedade relativista, quando você vive e proclama princípios cristãos, talvez você vai sofrer cancelamento. Talvez você vai sofrer discriminação profissional na sua empresa, no seu negócio. Talvez você vai ter que passar por uma exclusão social. A verdade é que talvez, se você for viver a sua vida dentro dos princípios éticos de integridade, talvez você vai ter que viver sob pressão. Talvez você vai ter que ter uma atitude, porque você manter a sua honestidade, você manter a sua integridade no seu trabalho, você não ceder à corrupção, você não ceder ao ilícito, ao errado, e você permanecer nos seus princípios cristãos, talvez você perca o emprego, talvez você tenha dificuldades financeiras, talvez você tenha dificuldades profissionais. Mas a igreja sadia entende
compreende que a gente precisa muitas vezes permanecer firme, permanecer perseverante e corajoso. Porque, gente, nós só estamos aqui hoje. Se você conhece um pouco de história, você pode nem ser cristão, mas se você conhece um pouco de história, você sabe que a igreja só existe hoje porque ela cresceu em cima do rastro de homens e mulheres corajosos, decididos, perseverantes, que regaram as arenas do Coliseu, do mundo com o seu sangue, e não abriram mão da sua fé. A igreja sadia é uma igreja aberta, generosa. Os cristãos são abertos, generosos, mas também são pessoas que têm coragem. Mas não apenas isso. O texto nos diz que a terceira característica que a gente percebe nesse texto é que não apenas é uma igreja aberta, generosa, decidida e corajosa, mas é uma igreja serva. Pessoas que entenderam que Deus nos chamou para servir. Vejam o que o texto diz. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores. E ele continua, saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. Saúdem Trifena e Trifosa, um bom nome para suas filhas. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Eu queria botar nas minhas gêmeas, a Eliane não quis. Uma das características de uma igreja sadia é que as pessoas entenderam que elas não podem mais viver como crianças. Crianças só vivem em função de receber. Eu quero, eu quero, eu quero. Crianças não servem, não se doam, não se entregam. Mas aqui Paulo está dizendo, aí nessa igreja eu tenho pessoas que são meus cooperadores. Não existia essa ideia de que o pastor e mais meia dúzia de lideranças do clero vão fazer as coisas. Não, Paulo está dizendo, todo mundo está botando a mão na massa. Todo mundo está envolvido na missão. Não é uma coisa de meia dúzia de pessoas servirem ao resto tudo. 20% da igreja fazer o serviço para 80% sentar numa cadeira e dizer, não gostei do culto, não gostei do louvor, não gostei do jeito que fizeram, não gostei do estacionamento, não gostei porque não estão visitando os pobres, não gostei porque não estão visitando os órfãos, não gostei porque não sei o quê. Não! Uma igreja sadia são pessoas que entendem, compreendem que eles precisam arregaçar as mangas e cooperar com a missão. Cooperar com o propósito, com a razão de sermos igreja. Gente, isso tem que ser... nós precisamos perceber isso de uma maneira tão clara, porque nós só estamos aqui hoje como igreja. O Evangelho só chegou até nós porque não ficou reduzida a 12 apóstolos, a um Paulo, a um Pedro. Não, todo mundo que ouviu, todo mundo que compreendeu, teve a consciência de que a fé em Cristo, que o Evangelho só progrediria se eles aceitassem, se eles se dedicassem o seu tempo, os seus dons, os seus recursos para fazer com que o Evangelho se expandisse, para que o Evangelho crescesse, para que a fé, para que a esperança, para que a vida abundante que é em Jesus fosse levada a todas as pessoas em todos os lugares. Eles sabiam que eles não podiam ficar inertes. Eles sabiam que não podiam ficar apáticos. Eles não eram pessoas que apenas sentavam e se alimentavam culto após culto, saíam da igreja, voltavam para suas vidas, descarregavam a sua bateria, não se envolviam em nada e voltavam no final de semana querendo alguma coisa. Não. Pessoas que entenderam. Inclusive no verso 6, Paulo diz, saúdem Maria,
que muito trabalhou por vocês. O Felipe falou aqui a respeito da aquisição do terreno. Você que está sentado aí talvez não entenda, mas alguns anos atrás, nós éramos menos de 100 pessoas nessa igreja, nessa comunidade. O templo ali na frente não tinha teto, era banco de madeira ruim, que é um horror de sentar. Não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Mas Deus nos colocou no coração uma igreja que cresceria, se espalharia por essa cidade, por esse estado e em vários lugares do mundo. Hoje nós estamos em 9 nações do mundo. Você, a sua oferta, está fazendo diferença hoje lá numa clínica de reabilitação de crianças na Tanzânia. No meio de crianças africanas pobres, paupérrimas, muitas delas muçulmanas. Existe um casal cristão que está lá porque você, com a sua oferta, está contribuindo. Lá em Guiné-Bissau, no continente africano, nós temos uma escola, temos uma clínica onde existem centenas de alunos que estão aprendendo, e inclusive um que começou na escolinha já está se formando na capital em medicina, porque você com a sua oferta, porque Deus nos chamou para fazer diferença. Estamos lá nas montanhas do Himalaia, no Nepal, estamos lá no interior da Sérvia ministrando para os ciganos, estamos lá no Oriente Médio, refugiados de guerra, muitos deles muçulmanos, numa escolinha de futebol, que a gente está ensinando eles a chutar bola, mas falando dos princípios e valores cristãos. Isso só é possível com uma igreja aberta e generosa. Isso só é possível porque alguém que diz: eu quero cooperar com esse negócio. Eu quero fazer parte dessa missão. Eu não quero ser uma criança mimada que só quero receber. Não, eu entendo, eu compreendo que Deus me chamou. Eu não posso ficar inerte, apático. Eu sou um tijolinho, eu sou uma engrenagem dessa grande máquina. Paulo diz que a igreja sadia, ela é aberta, generosa. Tem pessoas de fibra, decididos, corajosos, são pessoas que servem, mas é uma igreja plena de relacionamentos. Só para você ter uma ideia, nesse texto, em apenas um capítulo, Paulo cita o nome de 25 pessoas. Em um capítulo ele cita o nome de 25 pessoas e 2 famílias são citadas. Entre eles, Paulo diz assim: saúdem Rufo, eleito do Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem os da casa de Aristóbulo, saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Paulo fala que uma igreja sadia é uma igreja plena de relacionamentos. Gente, vamos ser honestos, nós estamos aqui em quase 800 pessoas. Talvez se você, como eu estou às vezes ali na porta cumprimentando as pessoas sorriem, me cumprimentam, dizem: oi pastor, e infelizmente eu olho para a grande maioria do rosto de vocês e eu não sei o nome de vocês, eu não conheço a história de vocês. Então como vamos citar o nome, como eu vou escrever uma carta se nós não tivermos a intenção de cultivarmos e estabelecermos relacionamentos? Uma igreja sadia é uma igreja onde as pessoas podem se identificar, onde as pessoas não são um número, pelo contrário, elas podem fazer uma troca, elas têm as suas dores, as suas alegrias, elas têm os seus pontos fortes, os seus dons, elas têm as suas carências, existe a afetividade. Nesse texto que Paulo diz: vocês devem se beijar com um ósculo santo, com um beijo santo. É nesse texto que Paulo fala de palavras como querido, como amigo, como estimado, como dileto. Ele está falando de manifestação de afeto. Ele está falando de uma igreja onde diz que uma mãe de uma pessoa o acolheu, o tratou como seu próprio filho. Ele está falando de uma igreja onde não existia preconceitos. Ele fala das mulheres, ele fala dos pobres, ele fala dos escravos, como todo mundo junto. Não existe distinção, não existe preconceito. Por quê?
Porque existe uma ênfase em grupos pequenos. Então, quando nós incentivamos você a fazer parte de um grupo de crescimento, não é um modismo. Quando nós enfatizamos você que você precisa, se você quer conhecer a Filadélfia de fato, de verdade, se você quer viver o Evangelho, você precisa estar num grupo de crescimento. Por quê? Porque isso é bíblico. Porque é no grupo de crescimento que você pode, que você consegue desenvolver e criar relacionamentos significativos. É uma igreja sadia, ela sabe, ela pode e ela consegue se reunir na casa um dos outros. E ali trabalhar para que a família, para que a sociedade, para que o mundo seja melhor. Porque a gente entende que uma conversão, eu conhecer a Deus, eu amar a Deus, precisa se manifestar no meu amor, no meu relacionamento com as pessoas à minha volta. Uma igreja sadia, ela não apenas é aberta, generosa, ela não é apenas uma igreja decidida e corajosa, que serve, que se envolve, que tem relacionamentos, mas é uma igreja que também confronta o erro. Uma igreja que entende que ser família, às vezes passa por você dizer não ao seu filho, em você disciplinar o seu filho. Sou pai de 4 filhos, avô de 10 netos. E uma das coisas que a gente sabe, que quem não disciplina, não ama. A Bíblia diz que o próprio Deus nos ama e nos disciplina. Então uma igreja sadia é uma igreja que confronta o erro. Não porque gosta de ser juiz, não porque se coloca no lugar de ser melhor do que os outros, não porque diz assim, eu sou e tu não é, não. É porque nós queremos juntos crescermos, porque isso é amor. O texto diz, irmãos, eu peço que vocês notem bem aqueles que provocam divisões, aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina, com os princípios que vocês aprenderam. E Paulo diz assim, se eles não reconsiderarem, se eles não mudarem, afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo. Como a gente sempre diz na classe de membresia, quando você quer se tornar membro da Filadélfia, que o nosso centro, o nosso alvo não é o que o Gilberto acha, o que um colegiado pastoral acha, mas o que Jesus estabeleceu. O centro é agradar a Deus, é o que Paulo está dizendo. Pessoas que não vivem, não servem, não estão vivendo como Cristo viveu e como Cristo disse que devemos viver, precisam ser confrontadas no seu erro. E quando Paulo faz essa severa repreensão, essa severa advertência, ele usa a palavra escândalos, que quando você vai para o original está falando de pessoas que a sua conduta, que as suas práticas, que a sua vida se tornam um embaraço, se tornam um empecilho, se tornam um obstáculo para que outra pessoa acredite e creia no Evangelho. Porque a conduta ética, a conduta moral dessa pessoa não está em conformidade com o que o Evangelho prega. E cria na cabeça das pessoas um dilema. O cara está falando de uma coisa, mas está vivendo outra. Então uma igreja sadia é uma igreja que quando percebe que alguém está se desviando da rota, que alguém está indo por um caminho que vai trazer prejuízo para si, para as pessoas que ama, ela sente e diz, meu irmão, minha irmã, não é legal o que você está fazendo, não é legal a maneira que você está agindo, não é legal como você está reagindo. Repense, reavalie. E isso é tão sério. Nós levamos isso tão a sério como igreja, que eu quero informar a vocês que, como colegiado pastoral da igreja, como equipe pastoral da igreja, depois de andarmos um bom tempo, acompanharmos, apoiarmos, aconselharmos, confrontarmos, nós chegamos a uma realidade que precisamos tomar uma decisão como colegiado.
E eu quero informar a igreja que o Joel não exerce mais a função de pastor na IBFC. O Joel não é mais pastor na IBFC. A Bíblia diz que não existe ministério pastoral acima da palavra. Nenhuma qualificação, nenhum carisma, nenhum dom, nenhum talento está acima das qualificações bíblicas para o ministério pastoral. A Bíblia é claro, principalmente em 1 Timóteo capítulo 3, o verso de 1 a 7, aonde estabelece quais são as qualificações pastorais. E quando essas qualificações, quando essa base se rompe, o ministério pastoral precisa cessar, precisa parar, porque senão vai trazer prejuízo para aquele que continua exercendo o ministério e para aquele que recebe sobre si. Então nós, como igreja, vivemos o padrão da palavra. A palavra é o padrão. E a palavra diz: é necessário, pois, que o pastor seja irrepreensível. É necessário, pois, que o pastor seja irrepreensível. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer a vocês que o Joel, mesmo deixando de ser pastor na Filadélfia, ele continua sendo nosso irmão na fé. Ele não está excluído da comunhão. Nós precisamos orar para que esse seja um momento de restauração, de amadurecimento da vida do nosso irmão, e não um momento de fofoca, não um momento de escárnio, porque é assim que uma igreja sadia age. O nosso objetivo é aprender com humildade, é refletir o quão sério é a vida cristã e, fundamentalmente, o quão sério é viver um ministério pastoral. E toda autoridade precisa de limites. E aqui na IBFC, nós temos um colegiado pastoral. Nós temos uma equipe pastoral, aonde todos somos ovelhas e juntos ministramos uns aos outros. Ontem, no nosso sábado da liderança, o Joel esteve presente. E ele publicamente reconheceu que pecou, que omitiu, que manipulou, mas ele publicamente pediu perdão e quer entrar no caminho da restauração. E nós, como igreja, como liderança, o afastamos do ministério pastoral, mas não o afastamos da comunhão. E queremos dizer a você que o nosso desejo, a nossa oração é caminharmos com Ele nesse processo de restauração. Estamos acreditando no seu arrependimento, no seu desejo de se recompor. E vamos caminhar juntos para que essa realidade se torne verdade. Eu sei que sempre que um líder falha, isso traz decepção. Eu sei que sempre que um pastor falha, isso cria uma dificuldade sobre as pessoas que acreditaram, que confiaram, que se submeteram. E nós não queremos ignorar essa dor. Mas eu quero que você encontre, se isso for o seu caso, lugar de cura, de restauração em Cristo. Mas fundamentalmente você não pode decidir deixar que os pecados de uma pessoa, de uma liderança ou de quem quer que for, o afaste da bondade de Deus. Porque a verdade não foi Deus que me decepcionou, foi uma pessoa. Na verdade não foi a igreja que me decepcionou, foi uma pessoa. Na verdade não são todos os pastores que me decepcionaram, não foi uma pessoa. Isso precisa ficar bem claro no nosso coração. E acima de tudo, nós somos chamados. Uma igreja sadia é aquela que decide perdoar e estender a mão àquele que reconhece o seu erro, se arrepende, confessa e quer andar de volta no caminho de Deus. E sempre que isso acontece,
deve nos levar a fazer uma reflexão, deve nos levar a fazer uma análise. Se uma pessoa que tem o conhecimento, se uma pessoa que tem uma experiência de tantas vezes lidar com situações de erro, tantas vezes lidar com situações similares, essa pessoa caiu, como eu e você podemos andar em soberba? Como eu e você podemos achar que nós estamos acima do bem e do mal? Por isso que a Bíblia diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Que esse episódio, na vida do nosso irmão, nos leve a uma oração sincera, dizendo: Deus, Senhor, sustenta-me para que eu não caia. Sustenta-me, porque eu sei que a única forma de nós permanecermos firmes é vigiando, nos submetendo e dependendo de Cristo. Uma igreja sadia. É uma igreja aberta e generosa. É uma igreja que é radical em defender os princípios de Deus e permanece firme, corajosa. É uma igreja que arregaça as mãos e sabe que o Evangelho precisa passar por ações, por atitudes, por recursos. É uma igreja onde está plena de relacionamentos com pessoas que falham, com pessoas que vão pisar no nosso pé, mas nós decidimos, nós escolhemos, nós optamos amarmos e caminharmos juntos nessa missão. E sempre que for preciso confrontar o erro de quem quer que for, nós vamos confrontar em amor e estendermos a mão para caminharmos juntos. Por isso, eu digo a vocês que nós, como Igreja Batista Filadélfia de Canoas, queremos e anelamos e vamos viver comprometidos em amar a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus significa você viver o que Ele estabeleceu, obedecer a sua palavra. Comprometido em amar a Deus e amar uns aos outros. Nos relacionarmos, entendemos que somos diferentes, pensamos diferentes, mas temos uma coisa que nos une: o Espírito Santo de Deus que habita nos nossos corações. E não apenas comprometido em amar a Deus, amar uns aos outros, mas compartilharmos, servirmos a essa geração, fazermos diferença, levarmos essa mensagem de esperança, de cura, de restauração a todo mundo, em nome de Jesus. Você quer fazer parte dessa caminhada? Você já faz parte dessa família? O que você está esperando? Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Entenda que igreja não é um lugar que você vai. Igreja é quem você é quando se reúne, quando faz parte de uma congregação. Qual dessas características você precisa dizer: Deus, me ajuda? Talvez você precise de mais fibra, mais coragem, mais ousadia, porque você tem aberto mão de valores, de princípios. Você não tem resistido à pressão da sociedade, dos amigos. Talvez você precise ser mais aberto, mais generoso. Talvez você precise se envolver. Você ainda é criança, só quer receber. E quando a gente só recebe, a gente nunca está satisfeito. A gente sempre acha defeito e coisas ruins. Talvez o que você precisa é se envolver num grupo de crescimento. Você precisa investir em relacionamentos fora do seu convívio, mas relacionamento com homens e mulheres que realmente te ajudem na tua caminhada de fé. Talvez o que você precisa é confessar o seu erro, se arrepender do seu erro e pedir ajuda. Talvez o que você precise é confrontar alguém que você percebe que ele está escolhendo um caminho, uma atitude que vai trazer prejuízo para si. E você sabe disso, mas você não falou, porque você não quer que ele fique chateado com você. Você não quer que ele fique transtornado com você. Mas quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. Quem ama, admoesta em amor, em sabedoria.
mas não se omite. Pai, nós estamos diante de Ti como Igreja Batista Filadélfia de Canoas e queremos viver o Teu Evangelho, vivermos a Tua Palavra. Nos ajuda. Reconhecemos que precisamos de Ti. Reconhecemos que a nossa estrutura é frágil, é terrena, é humana, mas em Ti nós encontramos suficiência para não deixarmos que os nossos instintos, as nossas vontades, as nossas falhas nos levem a viver uma vida que não seja a Tua vontade. Queremos ser igreja saudável, buscamos ser uma igreja saudável, sadia. Nos ajuda. Fala ao coração do Teu filho e da Tua filha, trazendo graça, sabedoria. Mais uma vez colocamos diante de Ti o Teu servo Joel e te pedimos, tenha misericórdia. Que ele se submeta a esse caminho de restauração, de retomada, de recaminhada. E que ele possa vencer. Porque cair é do homem, o cair é da pessoa, mas o levantar é do Senhor. Nos ajuda a vivermos, Pai, uma igreja comprometida cada dia mais em amar a Ti. Amarmos uns aos outros, nos relacionando em amor. E acima de tudo, fazendo diferença nesse mundo com os nossos dons, com as nossas vidas. E compartilhando o Evangelho de Jesus. É o que te pedimos para a honra, para a glória do Teu nome. Amém, aleluia. Você pega na sua mão aí o seu pão e o seu vinho, nós vamos orar. Oramos, Pai. Temos em nossas mãos um pão e um vinho que representam, que simbolizam o Teu corpo e o Teu sangue, que foram partidos e derramados naquela cruz por amor às nossas vidas. Tu nos chamastes, Pai, para fazermos parte da Tua família, da Tua igreja. E agora, nesse momento em que nós sentamos à Tua mesa, nós queremos ser uma igreja sadia. Eu quero ser. Cada um de nós queremos ser um real e verdadeiro seguidor de Jesus. Não queremos ser reconhecidos por a roupa que vestimos, o cabelo que temos, as nossas radicalidades de tantas coisas, mas acima de tudo, por amar ao Senhor, amar as pessoas e vivermos de uma forma que o Teu nome seja glorificado em tudo nas nossas vidas. Nos ajuda. Nos ajuda a sermos, Pai, cada vez mais abertos, generosos, cada vez firmes e radicais em nos posicionarmos, cada vez mais decididos em servirmos e fazermos diferença com a nossa vida, com o que somos, com o que temos. Nos ajuda, Pai, a demonstrar isso em relacionamentos de afeto, de amor, de amizade, de companheirismo e, acima de tudo, sempre tratando o pecado e o erro com seriedade, sempre tratando com firmeza, mas com amor, porque todos nós precisamos da Tua graça. Então abençoa agora a vida dos Teus filhos, que esse pão seja vida, saúde, e esse vinho seja saúde na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. E o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, Ele pegou um pão, partiu e disse, esse pão representa, simboliza o meu corpo que será partido por vocês. E eu quero que vocês comam esse pão, tendo isso em mente, em memória, todas as vezes que vos reunirdes. Comamos o pão. Depois de ter comido o pão, Ele pegou o cálice e disse, esse cálice é uma nova aliança, uma aliança feita no meu sangue. Os pecados de vocês são perdoados e vocês podem viver uma vida transformada, uma nova vida. E eu quero que vocês bebam esse cálice tendo isso em mente, na memória de vocês. Bebamos o cálice. Obrigado, Jesus, por mais uma vez podermos participar da ceia do Senhor. Ministra o nosso coração agora
em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Aleluia. Você se assente por gentileza um instante. Eu quero chamar o Ricardo e a Luana Ponticelli, a Yasmin Odara Lima, o João Vitor Fernandes Delgado a passar aqui na frente, por gentileza. Enquanto eles vêm, eu quero dizer para vocês que a nossa irmã Ediane, ela é autora e ela escreveu 2 livros. Vocês vão conhecer nesse primeiro livro aqui, Todas as Coisas Cooperam para o Bem daqueles que o amam. Pode subir aqui em cima, por gentileza. Vocês vão conhecer o testemunho de uma situação que aconteceu na vida dela extremamente impactante. Eu não vou dar um spoiler, mas você vai ver, muito interessante. E o segundo livro, Boas Feridas Existem. Ela relata a experiência da enchente, da inundação aqui em Canoas, aonde ela, como cristã e como voluntária, participou. É muito interessante. Ela está ali na nossa livraria. Você pode adquirir o livro e também já ter um autógrafo, uma dedicatória do autor junto com vocês. Gente, esse casal bonito e simpático aqui, como é que é teu nome, filho? João Vitor, e você? Yasmin. Vamos tirar uma foto aqui. Chega aqui perto, Yasmin. Consegue tirar aí? Esse casal simpático quer se tornar membro da Filadélfia. Vocês querem receber isso na comunhão? Levanta a mão. Isso. Bem-vindos. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Fica à vontade. E esse casal aqui, ó, chega aqui. Ah, a Luana fica do lado de cá, porque eu não quero ficar do lado de homem feito. Tira uma foto ali, ó. O Ricardo e a Luana já são conhecidos nossos. Quem conhece o Ricardo e a Luana, levanta a mão aí. Pode baixar a mão. Não é muita gente. Quanto tempo faz que vocês ficaram fora? 3 anos. Há 3 anos atrás, eles profissionalmente foram por meio do mato, lá em Mato Grosso, caçar onça e jiboia. Mas não deu muito certo, não, Ricardo? E eles estão de volta. E vocês querem receber eles de volta? Oh, lá, lá. Então tá bom, Luana. Deus abençoe. Deus abençoe. São bênção na nossa vida, foram bênção quando estavam e agora nós vamos tirar o couro deles porque voltaram e estão desempregados. Oh, aleluia. Gente, Deus abençoe vocês. Sexta-feira nós temos a nossa vigília às 10 horas da noite no Clube Fênix, passando o cemitério. Vigília depois do cemitério, certo? Deus abençoe vocês. Até semana que vem na graça e na paz. Olá, tudo bem? Eu sou o Ivan e você acabou de assistir a uma mensagem da Igreja Batista Filadélfia de Canoas. Nós somos uma família feliz e amiga e eu quero te convidar a nos conhecer melhor, a interagir conosco através de uma das várias atividades semanais e totalmente online que nós dispomos. Nelas, você poderá conhecer novas pessoas, orar umas pelas outras e aprender mais sobre Jesus e como viver melhor nessa época tão desafiadora em que estamos. Para fazer isso, você pode clicar no QR Code que está aparecendo aí na tela ou no link da descrição. Lá você pode entrar em Sou Novo Aqui e preencher o formulário que nós vamos entrar em contato com você. Viu só como é fácil? E lembre-se de curtir e compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você conhece para que a vida delas também seja impactada. Aguardo o teu contato e até logo!